Antes eu vou contar uma história rapidinha para vocês, Tá. que é a história da Andrés. Esse cabelo branco que você está vendo não é pintado não, é verdade. Eu sou um dos fundadores da Andef, eu estou com 66 anos de idade. E essa sequela que vocês estão vendo que eu estou andando na cadeira de rodas, é porque na época que eu tive a polio ainda não havia vacina. Eu tive a polio em 1953, vocês ainda não estavam nem pensando em vacina. E eu não tomei a vacina, e a vacina surgiu em 1954. Primeiramente foi a vacina Salk, o Dr. Salk descobriu. Depois veio a vacina Sabin, que é essa vacina da gotinha, que a criançada toma hoje em dia, né? E graças a Deus está erradicando a polio no Brasil e no mundo, né? Graças a Deus. E nós resolvemos, né? Na época a gente tinha um grupo de amigos, alguns com deficiência e outros sem deficiência, e nós tivemos condições, nós tivemos um embasamento familiar, um embasamento econômico que nos permitiu estudar, que nos permitiu ter uma independência econômica. Então a gente não dependia de favores de ninguém, né? A gente podia estudar, podia frequentar aula, podia frequentar cinema, teatro, se informar. A gente estava começando a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, né? Porque a pessoa com deficiência à época, né, isso em 1981, era olhada completamente diferente do que é hoje em dia, né? E nós tivemos mudar esse paradigma, né? Tivemos mudar esse modo de pensar. O nosso intuito era político, né? Era mudar a visão que a sociedade tinha das pessoas com deficiência. E você vê hoje em dia já o deficiente é protagonista da principal novela, das principais novelas, a maior emissora de televisão do país. Você já viu o paraplégico, você já viu o cego, você já viu o portador de síndrome de Down, já protagonizando uma novela que dá uma audiência para 30, 40 milhões de pessoas. Então começa a mudar a mentalidade através de uma luta que nós começamos lá em 1989. E a nossa primeira instrumento de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e na sociedade foi através do esporte. O esporte socializa, o esporte integra, o esporte inclui as pessoas. Entendeu? Como é que a gente fez isso? A gente ia na rua, botando um cara de cadeira de rodas, um cara amputado, um cara com down, quer jogar uma bola? Eu estava olhando para você bem desconfiado. Os caras estão me sacaneando, como é que eu vou jogar bola? Não, vamos lá, vamos jogar, vamos tentar. Aí nós temos aqui na Andef todas as modalidades que vão ser disputadas nos Jogos Paralímpicos agora no Rio, a partir do dia 7 de setembro. Nós aqui praticamos todas as atividades. Todas elas nós temos. Não temos atletas representando a Andef nas seleções brasileiras, nós temos em algumas seleções. Por exemplo, nós temos na seleção de atletismo, nós temos na seleção de bocha, nós temos na seleção de natação, nós temos na seleção de basquetebol. Alguns atletas que foram convocados na seleção brasileira. É a mesma coisa que o cara joga no Flamengo, ou joga no Corinthians, ou joga no Palmeiras, ele é convocado para jogar na seleção brasileira. É a mesma coisa que acontece com os atletas de destaque, né, que a gente chama de atleta de performance, eles são convocados para participarem dos jogos. E hoje em dia, o atleta paralímpico já é reconhecido, né, internacionalmente, ele já tem a bolsa atleta, já tem a bolsa internacional, se ele participa de uma competição internacional e atinge o pódio, quer dizer, as três primeiras colocações, ele tem uma bolsa do valor de R$15.000. Então já é uma independência financeira que ele tem, que pode sustentar a família, não depende mais de esmola, de favor de ninguém. Ele já pode ter a sua independência econômica, formar família, sustentar os filhos, sustentar a própria vida. Mas aí é o seguinte, como todo esporte, o jogador de futebol pratica o esporte, ele pratica o esporte até uma determinada idade. Depois a força dele muscular, como de todos nós, vai diminuindo. Então ele teria que ter uma continuidade, né?
Vai ver depois, acabou o esporte, vai ver de quem? Hã? Aí nós botamos, fizemos aqui cursos, né? Oferecemos cursos, para ver diversos cursos, né? Mais diversas atividades, e fazemos a colocação desses cursos, eles são abertos para pessoas com e sem deficiência. Mas nós só fazemos a colocação no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. Pessoas sem deficiência, os cursos são abertos a eles, eles fazem o curso, recebem o diploma, mas nós não colocamos no mercado de trabalho com o nosso funcionário. Porque essas pessoas são colocadas no mercado de trabalho e são funcionárias da Andef. A Andef assina a carteira, paga todos os direitos trabalhistas, fundo de garantia, férias, 13º, vale alimentação, tipo de transporte, enfim, todos os direitos trabalhistas da Andef paga. E assim que a gente vive, porque nós não temos aqui nenhuma verba municipal, estadual ou federal. Nós somos autossustentáveis. Porque como nós somos uma instituição filantrópica, nós não pagamos a parte patronal do INSS. Só paga-se a parte do funcionário, do trabalhador. E esse dinheiro nós não pagamos ao INSS, é revertido para melhorias aqui na sede, contratando profissionais, materiais contínuos, material de uso na fisioterapia, enfim, para todo ele investido, o dinheiro é todo investido nas melhorias aqui da nossa associação. E agora nós estamos passando por uma série muito grave por causa dessa crise que está vivendo no estado do Rio de Janeiro. Salários atrasados, não paga-se, entendeu? Então nós chegamos a ter 24 convênios e por falta de pagamentos, nós hoje temos apenas 11 convênios. Então nós tivemos que dispensar um número grande de pessoas com deficiência, porque nós não tínhamos como manter o salário desse pessoal, pagar o salário desse pessoal. Então nós conseguimos fazer um acordo com o governo. O governo chegou a dever a gente aproximadamente 9 milhões de reais, que não pagava serviços já prestados de mão de obra, né? De ascensorista, de recepcionista, de telemarketing, de informática, de manutenção predial, pintura mecânica. Nós temos esses cursos todos aqui. E essa mão de obra prestada, eles não estavam efetuando pagamento. Aí nós conseguimos fazer um acordo com a Secretaria de Fazenda e recebemos esses 9 milhões, 3 milhões e pouco. Levamos 2 meses para receber, mas graças a Deus conseguimos receber. E com esse dinheiro que nós recebemos, nós indenizamos, foram quase 500 pessoas que nós tivemos que demitir, porque não tinha como mantê-los, a gente não tinha como pagar o salário deles. Aí demitimos todos eles e diminuímos o número de atendimento. Por isso que vocês estão vendo a Andef aqui vazia, porque infelizmente a gente teve que diminuir o número de atendimentos, nós tivemos que dispensar diversos profissionais, professores de educação física, fisioterapeutas, o dentista, alguns psicólogos, tivemos que dispensar diversas pessoas. Mas estamos equilibrando a casa, daqui a pouco a gente vai voltar a ser como era. Agora eu já falei, já estou com a garganta cansada, eu quero saber qual é a dúvida de vocês. Então, nós fizemos uma entrevista prévia com as pessoas nas ruas, entrevistamos pessoas de diferentes faixas etárias, entrevistamos também pessoas deficientes, pessoas não deficientes, que têm casos na família, e nós tivemos algumas dúvidas, tanto quanto à instituição, quanto algumas observações a fazer e conclusões de acordo com essas dúvidas, essa entrevista que vocês fizeram. Isso, sim. E uma discordância que nós tivemos, não só com as pessoas que não são deficientes, quanto com as pessoas que são deficientes, é se nós deveríamos ter uma limitação das atividades das pessoas deficientes, tanto no meio escolar, quanto no meio trabalhista, em qualquer meio, se é necessário ou se é ofensivo limitar o tratamento, as funções. Olha, as pessoas deficientes têm que ter o mesmo respeito e os mesmos direitos das pessoas
sem deficiência. Entendeu? Por que não rampa nos prédios públicos? Como é que ele vai chegar, como é que ele vai sair de casa se a cadeira dele não anda na rua esburacada? Se tem um degrau ou então se é uma rampa muito íngreme, que ele não pode subir. Entendeu? De que adianta se você fala em cota, se você não oferece condições dele ir, ele atingir o trabalho dele ou a escola dele? Cotas fica meio, né, sem razão de ser. Entendeu? Então essas coisas precisam ser modificadas. Agora eu já fiz a minha parte. Nós aqui fazemos a nossa parte, agora eu estou ficando velho, né? Eu já estou na reta de chegada. Entendeu? Vocês é que são novos, vocês é que são peças fundamentais dessa mudança de mentalidade. Realmente já está mudando. Entendeu? Já melhorou muito. Antigamente o deficiente era segregado em casa. Era a família que tinha cuidado com ele, mas acabou a família, acabou, ninguém mais ligava para ele. Hoje em dia não, ele já está integrado, já está incluído. Mas era um número pequeno, né? Ainda precisa melhorar isso muito, entendeu? Mudar essa diferença que as pessoas ainda fazem para as pessoas com deficiência. E a gente luta para isso. Entendeu? Nós aqui na Andef, o Comitê Paralímpico Brasileiro, que hoje é um exemplo, né? Foi fundado dentro da Andef e funcionou aqui dentro da Andef durante 2 anos. E hoje em dia os atletas paralímpicos ganham mais medalhas do que os atletas olímpicos. Entendeu? Nós fomos em Londres o 7º colocado no quadro geral de medalhas paralímpicas. E o nosso sonho é agora no Rio chegarmos no 5º lugar. Entendeu? Nós só pretendemos perder no Rio para Estados Unidos, China, Reino Unido e Austrália. Só esses 4 países é que é limite ficar atrás deles. Tem que chegar em 5º lugar. Mas as seleções brasileiras de diversos esportes, não só brasileiras, nacionais e internacionais, nós temos aqui em alojamento para 64 atletas. Então as seleções concentram sempre aqui com a gente. E é isso que a gente vive aqui, a gente faz essa luta, essa luta política. E quando vocês lerem uma lei para deficientes, que beneficie deficientes ou que lute pelos direitos das pessoas com deficiência, tem o dedo da Andef. Todas elas. Entendeu? Todas as leis têm a influência da Andef. Nós somos uma instituição que luta politicamente pela inclusão da pessoa. A gente não quer ser tratado com diferença, a gente quer ser tratado com respeito e que os nossos direitos sejam respeitados. É isso que a gente pretende. Vamos lá, gente. Perguntas agora também. Então, enquanto nós entrevistávamos as pessoas, nós notamos certa dificuldade, tanto quanto de se expressar quanto movimento pelos deficientes, mas também uma certa dificuldade assim, de formação também. Exatamente. Isso é muito porque pensa o seguinte, é cultural. Por que não pode trabalhar? Por que não pode estudar? Por que não pode namorar? Por que não pode constituir família? Por que não pode ter uma vida normal? Entendeu? É isso que a gente quer mudar, essa mentalidade. Nós estamos conseguindo já diversas vitórias, mas ainda falta muita coisa. Entendeu? Falta o respeito. Essas coisas todas que a gente luta para mudar politicamente, entendeu? A gente conversa com as pessoas, a gente traz a garotada aqui para conversar, como vocês estão vendo conversar comigo hoje. Entendeu? Já tem uma criançada lá embaixo, não sei se vocês viram, o Anderson está recebendo lá. Estão lá embaixo na quadra, mostrando o treino do bobol. Então, é isso que a gente busca dia a dia aqui. Mudar essa mentalidade, tentar que as pessoas encarem as pessoas com deficiência de uma outra maneira. Que a gente pode, que a gente faz.
dúvida sobre outra coisa. Eu sempre que entro nos ônibus ou no metrô em horário de pico, eu fico me perguntando como fariam deficientes que não têm condições de ter um carro adaptado ou alguma coisa assim. Porque é difícil, por exemplo, eu vou pro metrô às 7 horas da manhã para ir pro curso de inglês e eu vejo o metrô lotado e tem aquele espaço para o cadeirante mesmo. Como o cadeirante vai entrar lá ou como um deficiente vai entrar lá? Porque não tem como, Estrutura, né? É muito difícil para nós. É isso que a gente luta para mudar dia a dia. Sim. Entendeu? Essas leis que a gente está fazendo, apresentando projetos de Já lei, tem melhorado, né? já melhorou bastante. É isso que eu falo, fala muita coisa ainda. Entendeu? Faltam detalhes assim importantíssimos que não existem. O acesso à plataforma, entendeu? O horário, entendeu? A pessoa para auxiliar. Onde é que tem? Entendeu? Agora eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão se surpreender. Qual é o deficiente que é mais difícil de você lidar com ele? Por incrível que pareça, é o auditivo. Porque o auditivo, ele não conhece a emoção da sua voz. Ele só lê os seus lábios quando lê. Quando sabe ler. Quando consegue ler. A gente fala muito de integração nas escolas, mas a gente não tem nenhuma noção básica de como conversar com essas pessoas. Exatamente. Isso tudo é um projeto de lei que nós temos. De ter professores especializados em dar uma orientação para as pessoas lidarem com as pessoas com deficiência. E outra coisa, vocês que são jovens, a minha maior clientela aqui é de por quê? Minha maior clientela aqui na UNEF é de quê? Quem é que tem mais? Qual é a maior clientela aqui nossa? Qual é a causa deles virem para cá? Motocicleta. É a maior causadora de acidentes que causam lesões raquidodulares. Você sabe qual é a lesão raquidodular? Não. A lesão de medula. Você quebra a sua espinha dorsal. Aí dependendo da altura que você tem, quanto mais alta for a lesão, mais lesionado você fica. Entendeu? Quanto mais alto, mais lesão você tem. Então um acidente de moto hoje talvez 80% dos nossos pacientes sejam por causa de acidente de moto. Entendeu? Tanto de amputação quanto de lesão raquidodular ou traumatismo crânioencefálico. Bate com a cabeça. O que mais, gente? E por fim, nós também temos muito interesse em saber o que o senhor acha do termo deficiente. Qual é a abrangência do termo deficiente? O que seria considerado deficiência? Porque tem várias coisas, tem gente que não tem medo de ter considerado deficiente. Isso depende muito do laudo médico, depende muito da perícia que você vai fazer na INSS, pagar o benefício. Isso tem uma série de legislações que são referentes a isso, que te dizem isso. Entendeu? Eu, por exemplo, considero pessoas com pouca deficiência, não vejo por que elas só consideram deficiente. Às vezes elas se consideram deficientes para ter uma aposentadoria, ou para ter um benefício, ou para ter uma vantagem qualquer. E chega a ser até desonesto. Mas infelizmente a gente não tem ingerência sobre isso. Nós não temos como. Estamos fazendo leis, estamos apresentando projetos para mudar isso, para mudar essa realidade, mas é uma coisa que já está cultural, né? Já está enraizada de outra forma. Fica difícil você tentar qualquer modificação. Outra coisa que eu queria deixar claro para vocês também é que aqui a gente não cobra um tostão por qualquer atendimento que a gente preste. Tanto na área odontológica, psicológica, assistência social, fisioterapia, prática esportiva. Tá?
trazer não só as pessoas com deficiência, trazer as pessoas sem deficiência. Nós tivemos aqui um projeto, chegamos a ter 640 jovens, 4 e 17 anos, sem deficiência, praticando esporte. Isso é importantíssimo. Então essa garotada estava aqui dentro praticando esporte, tendo uma atividade. Hoje em dia eles estão onde? Estão na rua, na prostituição, no tráfico. Entendeu? Fazendo o quê? E eram 640 jovens, entre 4 e 17 anos. De 8 às 17 horas, todo dia, segunda a sexta-feira. Acabou. Porque o governo não faz. Ele estava fazendo a parte do governo. O governo devia fazer. Não fazia, a gente fazia. E tivemos que parar por causa dessa bendita, dessa crise que está aí. Que atrapalhou a vida da gente. Principalmente desses jovens que estavam aqui com a gente praticando esporte. Com a cabeça ocupada o dia inteiro. Então, Gente, foi muito bom conversar com vocês. foi um prazer. Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. Obrigado, Obrigada a vocês, é isso.